Tá dando para escutar bem aí, professor? O Sim, tá barulho ótimo, tá. tá ótimo. Apresentação, tudo ok? Tá sim, tá dando para ver, tá legal. Beleza, então. Bom dia, pessoal. Queria agradecer as boas-vindas aí do professor Igor. Como o professor falou, né? Eu sou o Evandro Serafim Moraes, eu sou aluno agora do quarto período, né? Do curso de licenciatura em Física. E o meu tema é supercondutividade, estudo e aplicações do efeito Josephson. Só que dá logo um spoiler, né? Com toda essa reviravolta que teve, pandemia, essas coisas, eu não consegui chegar nessa parte das aplicações do efeito Josephson. Então ficou mais no estudo da supercondutividade e do efeito Josephson em si. Enfim, né? Esse aqui é o sumário, né, da minha apresentação, a estrutura. Primeiro, uma introduçãozinha, né? Colocando aquelas formalidades e depois de fato o assunto. Então, vamos começar, né? Isso aqui é um resuminho que eu quis colocar só para não ficar muito perdido assim. O que é a supercondutividade? A supercondutividade é um fenômeno, né? Um fenômeno físico que ocorre quando você resfria certos materiais, certos metais em geral, mas tem outros materiais diferentes, algumas cerâmicas, alguns materiais orgânicos. E quando você resfria certos materiais até uma determinada temperatura, chamada de temperatura crítica, esse material perde a resistência elétrica quando ele está a uma temperatura abaixo dessa temperatura crítica, né? Só que essa perda da resistência elétrica é meio complicado a gente falar assim, porque a resistência que ele perde é a passagem de corrente contínua. De corrente alternada, quanto maior a frequência, mais vai aparecendo a resistência elétrica lá. Esse fenômeno foi descoberto em 1911 por Camelin Onnes e é o fenômeno que é explorado nessas aplicações, né, da levitação magnética e na ressonância magnética que está ilustrado aqui. Aqui é o aparelho, né, à direita da figura de cima, e aqui embaixo são três tipos de ressonância diferente. Beleza. É, qual que é a justificativa desse trabalho, né, que a gente colocou no início dele? Basicamente, ela tem duas vertentes. Uma que é mais focada em mim, no aluno, né, que é a oportunidade de estudar um problema um pouco mais difícil, que envolve várias facetas assim da física, não pega um tópico específico, um assunto específico, mas pega um assunto que tenta não, que envolve várias dessas disciplinas que a gente acaba vendo durante a graduação de maneira separada. E nesse trabalho, elas são unidas, né? No caso, a mecânica quântica, termodinâmica, eletromagnetismo, métodos matemáticos, todas essas têm uma importância no estudo da supercondutividade. E outra que é a outra vertente, né, da justificativa é que o efeito Josephson é um efeito que é um fenômeno físico, né, que é bastante explorado em várias aplicações diferentes, é algo que é relativamente moderno, né, porque está ligado com aplicações bem modernas, como aqui embaixo, computadores quânticos, aqui embaixo está ilustrado um processador quântico que utiliza a supercondutividade no funcionamento dele e especificamente utiliza as junções de Josephson na sua construção, né? E aqui tem outras aplicações. Isso aqui são os objetivos, né, do trabalho que estão ligados à justificativa, né? Permitir ao aluno a possibilidade de pesquisar, se interessar por problemas físicos não triviais e papapá. Aqui eu não vou ler mais não, porque... E aqui foi a nossa metodologia, né, que foi mais ou menos seguida assim. Inicialmente a gente fez o levantamento bibliográfico,
e foi passando ao estudo do teórico dos assuntos. Primeiro eu fiz uma revisão de mecânica quântica e eletromagnetismo. Mecânica quântica foi mais no nível de física moderna ali, e eletromagnetismo foi no nível intermediário, né, no nível do Griffiths, basicamente. Daí passou para o estudo da teoria de London e de Ginzburg-Landau, para um estudo não muito aprofundado da teoria BCS, e depois o estudo do efeito Josephson em si. A gente tentou fazer esse ciclo de seminários, que no caso foram as reuniões que a gente tentou fazer ao longo do trabalho, mas, como eu vou explicar mais para frente, a gente não conseguiu exatamente fazer essas reuniões de uma forma muito regular. E durante o estudo, né, foi sempre atualizando a bibliografia utilizada, e agora a gente está fazendo a divulgação dos resultados. Esse foi o cronograma seguido, né? Levantamento durante toda a extensão do trabalho, a revisão no início, London e Ginzburg-Landau depois, teoria BCS, e no finalzinho consegui estudar o efeito Josephson, não muito extensamente também. Beleza, agora vamos para o trabalho em si. O que é a supercondutividade? Para não pensar que esse estudo nasceu do nada, assim, é importante falar de onde que ela veio, né? O estudo da supercondutividade basicamente foi uma extensão do estudo da resistência elétrica, que começou lá com o Ohm, e foi passando para teorias cada vez mais microscópicas, né? Primeiro com o modelo de Drude e tal, daí foi tendo vários estudos de como essa resistividade variava com a temperatura, por exemplo, e com outras propriedades do material. Ou melhor, com propriedades do material. No caso, a supercondutividade mesmo, ela é ligada quando tentaram estudar a dependência da resistividade de um material com a temperatura e, mais importante, para onde que essa resistividade iria quando tu resfriasse o material até próximo do zero absoluto. Na época lá, isso no final do século XIX, início do século XX, haviam basicamente 3 hipóteses, né? Essa do Kelvin, que basicamente dizia que a resistividade ia subir até um valor infinito, porque os elétrons perderiam a mobilidade do material. Essa outra do Mathiesen, que dizia que a resistividade estabilizaria para um valor residual lá, né? Devido a falhas no material, impurezas, essas coisas. E a teoria do Dewar, que basicamente dizia que a resistividade ia para zero continuamente, ou seja, numa curva contínua. Daí o nosso herói, né, o Caméléon, em 1911, ele foi testar isso, resfriando uma amostra de mercúrio, né, e passando uma corrente elétrica por ele. Qual não foi a surpresa lá no laboratório do Caméléon quando a resistividade não fez nada do que os 3 outros teóricos e experimentalistas supunham. Ela não caiu continuamente, não foi para o infinito e não foi para um valor residual. Ela caiu abruptamente numa certa temperatura, que está mostrado nesse gráfico aqui de cima da esquerda, né? Esse é o gráfico do Caméléon. Vocês veem que numa temperatura de 4,2 Kelvin, no caso ele media a resistência, né, não a resistitividade do material, cai basicamente a zero. Beleza, e isso foi a surpresa que apareceu e é o que caracteriza basicamente a supercondutividade. Tem outras coisas, mas essa é uma das características marcantes. Beleza, nessa situação a gente já vê o aparecimento de um fenômeno, de uma variável crítica, né, que é a temperatura crítica, que é justamente essa temperatura onde ocorre a transição. Além dessa temperatura crítica,
em outros experimentos, né, foi observado que também existe um campo magnético crítico, ou seja, se tu colocar um campo magnético lá no material e for aumentando esse campo, eventualmente a supercondutividade vai desaparecer. E a mesma coisa a corrente elétrica. E isso está representado bonitinho nessa figura aqui da direita, que seria um diagrama de fases com as 3 variáveis aqui. Além disso, os supercondutores, né, eles podem ser classificados em 2 tipos diferentes de acordo com a maneira como o campo crítico afeta a tua amostra, como o campo crítico aparece na tua amostra, ou como o campo magnético afeta a tua amostra. Num supercondutor de tipo 1, você vai aumentando aqui o campo e a magnetização do material vai aumentando junto, até chegar num valor aqui de campo crítico, que a supercondutividade é quebrada e esse campo magnético penetra na amostra. E faltou falar aqui que no supercondutor, né, outra característica marcante é justamente o efeito Meissner, que até chegar nesse campo crítico, o campo magnético vai sendo expulso da amostra. Não importa a intensidade, desde que ele esteja abaixo daquele campo crítico. Esse seria o campo crítico 1 dos supercondutores tipo 1, ou o campo crítico 1 dos supercondutores tipo 2. E nos tipo 2, chegando nesse primeiro campo crítico, né, ele passa desse campo crítico 1 e ele começa a deixar o campo magnético penetrar na amostra gradativamente conforme tu vai aumentando esse campo campo magnético aplicado. Isso aqui do lado é uma micrografia, no caso, uma micrografia feita de uma maneira bem específica lá, que ele mostra basicamente a maneira como esse campo magnético penetra numa amostra. Isso aqui é a chamada rede de Abrikosov, que é cada pontinho desse aqui, que forma um arranjo bem regular, é uma linha de campo magnético que penetra na amostra e ele vai penetrando dessa maneira separadinha. Cada linha de campo desse é como se a gente visse de cima assim, né? E cada morrinho desse na micrografia é uma linha de fluxo. E cada linha de fluxo dessa vai se repelindo e forma esse arranjo bem interessante aqui. Beleza, agora falando um pouquinho mais do efeito Meissner, que eu citei anteriormente, né? Basicamente, um problema que tinham antes da descoberta desse efeito Meissner, vejam, foi descoberto em 1933, a supercondutividade foi descoberta em 1911, é que acreditavam que a supercondutividade só consistia na perda da resistência elétrica. Só que, se vocês pensarem um pouquinho aí, utilizando a lei de Faraday e tal, um supercondutor que só consiste nisso, ele não seria um estado termodinâmico, o estado supercondutor, porque dependendo do caminho que tu seguisse nas variáveis, se tu resfriasse primeiro, ou se tu colocasse o campo magnético na tua amostra primeiro, o resultado seria diferente. Então, não tem como isso ser um estado termodinâmico, né? Já devido à aparição do efeito Meissner, isso não acontece. Não importa se tu primeiro resfria e depois aplica um campo magnético na tua amostra, ou se tu aplica o campo magnético e depois resfria, ela sempre vai expulsar esse campo magnético que tu tá tentando colocar na amostra, né? E essa expulsão ocorre devido ao aparecimento de correntes de blindagem. Isso foi o que permitiu o tratamento termodinâmico e foi o que possibilitou vários avanços aí na teoria. Beleza, e agora a gente vai falar de algumas teorias importantes, né? A primeira delas, talvez a
a primeira que a gente sempre estuda quando vai estudar supercondutividade, é a teoria de London. Desculpa. Essa teoria foi desenvolvida em 1935 pelos irmãos Fritz e Hayes London como uma tentativa de explicar o efeito Meissner. Essa teoria consiste basicamente de uma tentativa fenomenológica, né, de explicar por que o campo era expulso da amostra. E, basicamente, ela dá duas equações, relações constitutivas, né, do material. Essa segunda, pelo que eu li, pelo que eu estudei, não tem uma dedução simples, é só, beleza, é isso aqui, aplique, vai explicar o efeito. E essa primeira até tem uma dedução lá, baseada nesse modelo de dois fluidos, qual que é a ideia? Dos elétrons de condução lá do material, uma fração deles vai ser elétron normal, que vai apresentar resistência elétrica, beleza? E os outros são os chamados superelétrons, que vão conduzir a eletricidade sem resistência alguma. E por que e qual que é a relação disso com as equações? A gente vê dessa primeira, né? O campo, se não tiver nenhum campo elétrico aplicado na amostra, ou seja, não tiver uma diferença de potencial aplicado na tua amostra, ainda assim tu vai ter uma corrente elétrica nela. Beleza? E aqui, tendo essa corrente, a circulação dessa corrente na tua amostra, né? Aqui é na forma diferencial, né? Mas se fosse integrar essas equações, apareceria um campo magnético que vai se opor ao campo magnético aplicado e vai gerar uma blindagem lá no material. E quando a gente vai analisar essas equações, aplicando numa situação mais concreta, a gente chega a uma solução do campo magnético da amostra lá, né? Que é desse tipo, ela decai exponencialmente com um fator de escala, esse lambda aqui, que é o chamado comprimento de penetração de London, que ele depende da massa dos portadores de carga, da fração de superelétrons e da carga desses portadores, né? Beleza. A próxima teoria importante, assim, né, que foi desenvolvida é a teoria de Ginzburg-Landau. Ela se Vão 2 apoia... minutos. Tá? Oi? 2 minutos. Eita! Beleza. Eita. Eu vou pular um pouco aqui, né, porque não faz sentido eu falar disso aqui. Depois foi desenvolvida a teoria BCS, né, que é a teoria mais importante até o momento, que ela se apoia na ideia de que existe um potencial atrativo entre os elétrons, né, e esse potencial atrativo leva à formação de pares de Cooper, pares ligados entre elétrons, e esses pares, em geral, mas nem sempre, eles têm spin pareado, né, um spin invertido entre si, e esses pares agem como quase bósons e eles tendem a se condensar, e essa condensação leva à formação de um gap, e o gap basicamente leva a supercondutividade, né? Daí eu coloquei aqui explica com asterisco, porque explica a supercondutividade convencional, mas nem todo do tipo de supercondutividade. E aqui eu vou tentar falar rapidinho do efeito de Josephson, né? Basicamente é um fenômeno físico que ocorre quando tu tem dois materiais supercondutores separados por uma barreirazinha isolante, né? Com um comprimento da ordem de alguns angstrom, 10 angstrom mais ou menos. E é basicamente o tunelamento desses pares de Cooper, e isso faz com que apareçam várias coisas muito interessantes lá. Por exemplo, você tem a junção e coloca
um voltímetro, um amperímetro entre as duas extremidades e vai aparecer uma corrente espontânea entre as duas extremidades desse material. Ou seja, sem tensão alguma, aparece uma corrente. Daí, de acordo aqui com as equações de Josephson, né, se tu aplica uma tensão, vai aparecer uma corrente variável. Uma tensão contínua, aparece uma corrente variável. Esse seria o efeito AC. Daí tem um efeito inverso, que se tu coloca radiação na faixa de micro-ondas, vai aparecer uma corrente alternada também na tua junção. E acho que é isso que tinha tempo, né? Estendi demais, de novo. De novo. Tá bom, Evandro. Obrigado. Né? Isso. E as referências. Então, agora eu vou passar a palavra para os membros. São exatamente 9h13, finalizando a sua apresentação em 20 minutos. Né? Então, de acordo com o que nós tínhamos dividido previamente, os professores que vão te arguir são os professores Francisco Dinola e Jonatas. Eu vou passar a primeira palavra para o professor Dinola, para ele poder fazer as considerações, e aí depois a gente vê como é que as coisas andam. Passa a palavra para o Jonatas, e aí, dependendo do tempo, a gente abre para a comunidade, caso alguém queira falar alguma coisa. Professor Francisco, por favor. Beleza. Valeu, Igor. Evandro, assisti aí a tua apresentação, vi como tu ficou surpreso aí com a relação ao tempo, né, que o Igor falou que faltava já 2 ou 3 minutos para acabar, né, mas assim, dentro desse tempo aí, dentro do que tu colocou na tua apresentação, apresentou direitinho, né, e hoje é diferente daquela outra vez, da outra atividade que a gente participou. Hoje a gente está avaliando também a apresentação e um trabalho escrito, né, tem aí também um artigo, né, tem uns objetos aí agora também para ser avaliado. E primeiro eu vou falar do artigo, tá? Esse artigo que o aluno colocou, Evandro, tá bem estruturado, tá bem feito, né? Tá bem legal. Aí não sei direitinho as exigências que foram feitas do PET, né? Mas ele seguiu toda a estrutura do artigo, com resumo, com tamanho de resumo característico, apesar de estar em português, mas não tem problema, eu acho que ainda não vai mandar para lugar nenhum, né? E é um trabalho de iniciação aí, né? Mas está com um tamanho bem legal do resumo, a estrutura de um trabalho com introdução, né, o desenvolvimento direitinho, falando lá das etapas e o foco do teu trabalho depois, né, que seria esse do efeito do Joseph, foi feito direitinho, né, com as referências, todas que foram usadas estão lá, todas referenciadas, né, o que tu citou está lá listado, então tá bem legal, as figuras também estão bem colocadas, seguiu, né, a estrutura padrão que tem já pré-formatado aí desses arquivos, né, .tec aí, que já está pronto, do LaTeX, né, fez o mínimo que ele tem que fazer mesmo, né, tá certíssimo, é isso aí. Então tá de parabéns no trabalho escrito. Na apresentação, né, que eu estava vendo aqui, que tu fez agora, tinha um tempo, né, estipulado para você fazer a apresentação, fez direitinho aí, apesar da pressa e tudo mais que teve, né, e eu vou focar perguntas em relação à parte que quando tu ia falar, teve que passar mais rápido, né, que era a parte só ali do Ginzburg-Landau, né, a teoria ali, aquela parte que falou bem do London, mas aí quando foi, tu preferiu, eu entendi, obviamente, né, teve que dar uma acelerada ali, mas é uma parte bem interessante que eu acho que você falou lá, quando você estava falando dos vórtices, aí estava falando, classificou um pouco ali dos tipos, né, tipo 1, tipo 2, um deixa campo entrar, outro não deixa, né, e aí quando fala de Ginzburg-Landau, tu coloca lá uns parâmetros, né? O lambda, tu falou ainda do London direitinho, e depois tem um outro que aparece no texto, que é o comprimento de coerência lá, um chi, né? Parece uma molinha assim, a letra grega, né? E ele fala que ela sai dessa teoria. Assim, só não entendi direito, como tu não colocou uma equação, não escreveu nada para ela, eu acho que valeria a pena colocar, tá? A forma com que esse comprimento de coerência, como é que ele está relacionado com algum dos parâmetros dessa tua teoria de Ginzburg-Landau. Por exemplo, tem aquela equação de energia lá, e tem os parâmetros lá, o alfa, o beta, né, além das temperaturas e tudo mais.
Seria interessante, tá? Tem aí na literatura, isso é bem fácil encontrar, né? Ele depende lá do inverso do alfa, da raiz do inverso do alfa, né? Em função desses parâmetros. E na teoria BCS também ela está presente, esse comprimento de correlação, o comprimento de coerência, né? E ele está associado com o inverso do gap, né? Então, quanto maior for o gap, quanto maior for essa energia ali, menor vai ser esse comprimento de coerência. Por isso que tem uma forma bem simplista de querer dizer que quando você for para supercondutores, né, com alta interação, aquelas que estão relacionados com os supercondutores de alta temperatura crítica, né, como o gap dele é maior do que o convencional, espera-se que o tamanho do comprimento desses pares de Cooper, que esse comprimento de coerência está relacionado com esse tamanho dos pares de Cooper, né, o tamanho vai ser menor. Né? Então, por exemplo, o tamanho do par de Cooper convencional teria BCS, está falando em angstroms, né? Então vamos falar em angstroms também. É da ordem de, por exemplo, milhar, né? 10 a terceira angstrom. Então esse é um tamanho do BCS normal. Aí quando você vai para esses height seas, ele já vai ser bem menor do que esse tamanho. Então, inclusive tem a forma suave de sair do tipo de supercondutor BCS convencional para um outro mais de teoria de acoplamento forte, né? É justamente você vai vendo como está variando o tamanho desses pares de Cooper através desse comprimento de coerência. Então, valeria a pena colocar no trabalho escrito, que para mim está muito bom, diga-se de passagem, né? Mas vale a pena na Ginzburg, Landau e botar na BCS como que esse Ki, né, ele depende de um parâmetro da Ginzburg, Landau e aí como tu fala de BCS, como ele depende também do gap do supercondutor, tá? Aí tu coloca o kappa, né? O kappa que é a razão do lambda pelo Ki. E aí tu fala que o tipo 1 é quando ele for menor do que 1 sobre raiz de 2, né? E ele é tipo 2 quando for maior do que esse 1 sobre raiz de 2. Aí tu consegue ver direitinho, né? Então tu consegue tirar mais ou menos uma relação que o tipo 2, né, como ele tem que ser ele maior do que um valor, 1 sobre raiz de 2, é porque provavelmente para você ter uma razão que tu tá tendo uma região de valores que está tendendo a aumentar, é porque provavelmente o denominador está diminuindo. Né? Então, quem está no denominador é justamente esse comprimento de correlação, comprimento de coerência. Então, do tipo 2, mais assim, facilmente você vai encontrar supercondutores com pares de Cooper de tamanho menor. Né? Você pode fazer uma comparaçãozinha bem simplista. Então, seria interessante fazer só esses detalhes aí. E eu acho, eu já estou bem bonzinho, assim, não estou a fim de perguntar muita coisa, não, né? Mas eu gostei bastante do trabalho, porque foi aí a demanda que foi passada para a gente de avaliar a apresentação e avaliar o artigo em si, que agora teria esse objeto aí de estudo, né? Eu acho que atendeu bem aí o que foi solicitado, certo? E, assim, só queria entender... por exemplo, tu falou que está no quarto, né? Está no quarto período ainda, né? E teve aí essas situações de pandemia e tudo mais. Faltaria ainda ferramentas aí de disciplinas, né? Para ter um entendimento melhor. Na verdade, tu até se forma, né? Acaba, faz mecânica quântica em 2, ainda não fica 100% ainda apto, eu acho, a estudar isso aí, né? Assim, supercondutividade, teoria BCS mesmo, né? Então, mas eu acho que como uma primeira aproximação, como foi com a gente, né? Eu também fui trabalhar com isso daí na época do PET, no terceiro período ainda, mandaram fazer um seminário lá, lembro direitinho, foi bem caótico também, mas o tanto foi muito bom. Eu gostei bastante da sua apresentação, e eu vou deixar só essas pontuações mesmo, tá, sobre a sua apresentação, e aí eu passo já também pro Igor de volta a palavra, para ele passar por outro colega aí, arguir, tá? Então, parabéns aí, Evandro, e sucesso aí no resto do andamento da carreira acadêmica. Obrigado, professor. Quer falar mais alguma coisa, Ivan? Antes que eu passe para o outro avaliador? O professor Dinola falou sobre os desafios, né? A falta de base, né? Isso. Pegou bastante. Pegou bastante. Principalmente quando entrou na parte da teoria BCS, né? Porque eu não tenho praticamente base nenhuma em mecânica quântica mais avançada, assim, né? Em nível intermediário e tal, que veria parte de muitas partículas, essas coisas, né? E também a parte matemática, né? Que na BCS ficou bem fora ali do meu alcance, né?
e também alguns conceitos de estado sólido, que eu senti bastante falta. Sabe aquela família de Fermi, mar de Fermi, essas coisas? O professor Igor até viu que eu perguntei bastante sobre essas coisas, mas me pareceu conceitos bem sutis assim de entender e eu tive bastante dificuldade, principalmente com essas coisas. Tá certo. Obrigado, Evandro. Passo a palavra agora para o professor Jonatas fazer suas considerações. Bom, primeiramente, parabenizar o Evandro pela boa apresentação. Começar já falando sobre os aspectos da apresentação, né? Primeiramente, os slides estavam muito bem organizados, os tópicos, né? Você tinha ali, desde o início já sabia o que você ia falar, né? Então, o espectador já sabe do que vai se tratar a apresentação, né? Desde o início, lá com os tópicos, o que vai ser falado, né? E além de cada slide, né, não estava com um volume muito grande de informações por slide, então o espectador mais uma vez conseguia acompanhar, né? E também com respeito às explicações, né? A explicação de cada slide foi realmente bem explicado, bem fluida. Então, nesse aspecto foi um ponto muito positivo, realmente. Bom, que um ponto negativo da apresentação foi exatamente o inimigo tempo, né? Infelizmente, o tempo foi curto, né? Então, nesse sentido, faltou um pouco mais de organização para condensar o que tinha que ser falado naquele tempo estipulado, né? Mas aquilo que foi falado foi bem falado, foi bem explicado, né? E por um público que não é especialista, como eu, na área, né? Realmente pôde captar, né? Pôde aprender, pôde ter um conceito, uma noção mais ampla do que significa, do que representa o fenômeno da supercondutividade, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? A apresentação. A gente tem esses pontos positivos, né? Que são predominantes, né? E alguns pequenos pontos negativos, né? E agora partindo para a parte escrita, né? A parte escrita para um aluno de iniciação científica, né? Que, digamos, é o primeiro contato, né, com essa parte de pesquisa, com essa parte de busca na literatura, de conteúdo específico, né? Você realmente está de parabéns. O trabalho, né? A parte escrita está muito bem organizada, a formatação está muito bem feita, está dentro dos padrões daquilo que se espera para um material de pesquisa, né, com resumo no início, título bem colocado, bem objetivo, e os demais tópicos, né, como a introdução, o próprio desenvolvimento, né, do assunto, que é a descoberta da supercondutividade, os efeitos, o efeito mais, e assim por diante, né. Então, a parte escrita está muito bem elaborada, né? Para quem lê, né, para um leitor que não é especialista, mais uma vez, ele consegue acompanhar, né, isso foi de grande importância, né? O material é uma leitura fluida, onde você consegue acompanhar realmente, né, o que o pesquisador, que é você, está desenvolvendo, né? Então, é um ponto muito positivo, realmente está de parabéns, Evandro, juntamente com o seu orientador Igor, que conseguiu atingir um trabalho muito bem feito nesse sentido. E, bom, as referências também, né, isso é uma coisa muito importante, né, no trabalho de pesquisa, também está muito bem colocada, bem escrita, né, e você consegue identificar bem ao longo do texto, né. E um detalhe, uma coisa que eu acho muito importante para o aluno de iniciação científica, né, como você está tratando de um tema que não é sua especialidade, né, e que até em certo sentido você tem dificuldade de desenvolver por conta da formação, que ainda faltam algumas ferramentas para se aprender, para então poder se aprofundar no tema, você fez um bom trabalho. E uma coisa que eu achei bem interessante, até para a questão de um suporte, né, na graduação, né, esse material, pela qualidade da escrita desse material, né, eu acho até que é bem interessante para os próprios alunos de graduação, e acho que, né, estudam o tema, né, de resistência e resistividade, especialmente na eletricidade, né, e eletromagnetismo. É um excelente material para você ter uma introdução, uma noção do tema, né. Então é até um estímulo, né, para
curso, de estar nos assistindo, para ler realmente esse material, para ter uma boa introdução, uma boa noção do tema. Também, mais uma vez, parabenizo a qualidade do trabalho. Bom, só sobre algumas partes, né, alguns pontos do trabalho, né, parte escrita, você fala sobre, logo na introdução, né, sobre os primeiros princípios, né, você fala... Acho que o Jonatas travou. É só para mim? Para mim também deu uma travada. Travou aqui, professor, também. Só um momento. Os princípios para você. Alô? Voltou. Tinha dado uma Voltou? travada boa aí agora, foi. Puxa vida. Bom, eu não sei onde eu parei, né? Não sei onde foi. Foi do início da sua pergunta, professor, sobre os primeiros princípios e tal. Isso. Bom, então a pergunta é essa. O que viria a ser para você esses primeiros princípios e poderia falar alguma coisa do porquê que através desses primeiros princípios não pode ser explicada a teoria BCS? Eu acho que eu não escrevi de maneira muito clara, mas os primeiros princípios basicamente seria a partir da mecânica quântica, né, que seria a teoria mais fundamental, né, e a partir dela construir a teoria da supercondutividade. Claro, né, a mecânica quântica não é assim, a teoria mais fundamental, ela seria o regime de trabalho, digamos assim, mais fundamental, né? A teoria mais fundamental aí entraria física de partículas, teoria de campo e tal. Mas dentro desse regime de trabalho, né? A ideia de construir uma teoria de primeiros princípios seria justamente explicar o determinado fenômeno a partir dos fundamentos da mecânica quântica, passando por teoria de estado sólido, essas coisas todas. E no caso da supercondutividade, ela sempre apresentou esse desafio, né? Por ser realmente um fenômeno bastante complexo. Daí a primeira teoria mesmo a surgir, que se apoiava em primeiros princípios e conseguia de fato explicar as coisas, foi justamente a teoria BCS, que surgiu mais de 40 anos depois da descoberta do fenômeno, né? Só que, apesar disso, ela não explica todos os tipos de supercondutividade observados. Por exemplo, o professor de Nola falou da supercondutividade de altas temperaturas, né? Que uma parte dos materiais, né, que exibe a supercondutividade de altas temperaturas, esses materiais são as cerâmicas lá. E essas não são explicadas diretamente pela teoria BCS. Acho que travou de novo. Já ele volta, eu acho. Voltou. Alô? Estão me ouvindo? Voltei. Deu uma travada aqui, né? Bom, ok. Um outro termo que você colocou aqui no trabalho foi os elétrons de condução, né, que você falou rapidamente. Quer falar rapidamente o que seriam esses elétrons de condução? Você menciona ele no texto, mas não explica o que eles são. É porque dentro do material, né, isso considerando um sólido metálico cristalino, né, que seria o mais bonitinho, o mais ideal. Os elétrons dos átomos de metal lá dentro do sólido, eles têm no caso, os elétrons, eles são meio que divididos em duas classes, assim. Tem os elétrons de valência, que são aqueles que estão mais presos ao átomo, né? Ao íon, que ele vai aparecer como um íon.
E esses seriam os elétrons das camadas mais internas do metal. Já os elétrons das camadas mais externas, eles estão ligados mais fracamente ao átomo do metal. Então eles formam basicamente um fluido lá no metal. Eles agem de uma maneira parecida com a de um fluido, em um sentido específico, né? Que no caso, o sentido seria, tu aplica uma diferença de potencial, ele vai fluir. Semelhante a um fluido, porque um fluido tu aplica uma diferença de pressão, ele vai fluir também. Então essa seria a analogia, né? E os elétrons de condução são justamente esses que estão mais fracamente ligados ao metal, que na aproximação aí a gente geralmente considera que eles não estão ligados ao metal, né, e agem como esse fluido que está meio que livre para circular no material. Ótimo. Bom, acho que perguntas assim objetivas são essas. Só mais um detalhe na parte escrita, não sei se tu vais voltar a corrigir, mas tem, por exemplo, aqui quando você expressa a equação, as equações, né, a equação 1 da energia livre, depois a equação 2 da entropia, você define um termo, né, o termo misério, né, e até então você não explica o que é esse misério, né, só uma observaçãozinha para explicar, né, porque cada termo que a gente vai colocando, né, uma coisa muito importante é você explicar o que é. Talvez para quem é da área sabe, né, o termo comum, né, mas para quem está fora, é bom sempre explicar, né, cada elemento da equação, o que significa, né, a terminologia física que cada termo da equação representa. Então, perguntas relacionadas ao trabalho são essas. Né? Só para finalizar, a gente não falou sobre as dificuldades, perguntou, né, sobre quais dificuldades você teve no que diz respeito aos assuntos pesquisados, né? Mas quais as principais dificuldades extra pesquisa, no sentido de temas, né, que tu estudou, que tu pesquisou, além dessas dificuldades? O fato de estudar assunto que ainda não tens muita base, até por conta de estares ainda no curso de graduação e algumas coisas são mais avançadas. Além dessas, outras dificuldades que tu poderias pontuar, né, que tu tiveste nessa pesquisa? Assim, uma que eu posso dizer que essa é totalmente devida a mim, né? Não foi muito fator externo, foi porque, acho que por ser minha primeira iniciação científica, né? Eu tive uma certa dificuldade para me organizar, para tentar seguir o cronograma de estudos e estudar certinho tudo que tinha para estudar. E essa dificuldade acabou atrasando, né, o andamento, e eu não consegui estudar tudo que eu gostaria de ter estudado. Por exemplo, eu não consegui estudar com muito detalhe o que era de fato o objeto do trabalho, que era o efeito Josephson. Eu estudei em pouco tempo e já estava na época das provas, no final do semestre, daí as coisas se embolaram ali e eu não consegui estudar muito esse assunto. E como eu não consegui estudar muito eu acabei não vendo as aplicações do efeito Josephson, com detalhes, que é o que tinha me motivado inicialmente até a fazer o trabalho, que a ideia era chegar nas aplicações e tal, que é uma parte que eu me interesso, né? Daí outra dificuldade que a gente teve foi que com essa reviravolta aí no mundo, né, a pandemia toda que teve, ainda está tendo, foi difícil manter o contato com o professor Igor, o orientador, né? Porque ele estava com a agenda cheia, eu estava todo enrolado aqui estudando as coisas, tanto da faculdade quanto da própria iniciação científica, daí mais outras tarefas externas aqui que eu tinha que fazer. Daí a gente não conseguiu ter reuniões muito regulares, assim. Daí eu acho que isso também dificultou
um pouco o andamento do trabalho, mas foi forças externas, né? Essa aí não tinha como controlar muito. Mesmo a gente fazendo reuniões online, né? Ainda assim a gente não conseguiu fazer muitas, porque chegava lá, eu começava a desviar o assunto, assim, e, enfim. Ok. Bom, mas é isso mesmo, né? Acho que um dos objetivos do PET é exatamente esse, né? Você ter esse primeiro contato, né, com a pesquisa e a partir daí, né, identificar, né, as principais dificuldades e desde já, né, já buscar saná-las, né, corrigi-las, né. Quando você está na graduação, né, isso é um bom, você tem uma mais boa estrada pela frente para exatamente já tratar dessas dificuldades, né. Bom, essa parte aqui eu posso melhorar e assim por diante, né? Para que quando, quem sabe, chegar numa pós, né, no mestrado, você já vai chegar bastante lapidado, né? Então, Travou de novo, né? Tá bravo o negócio. Já já ele volta, já já ele volta. Ué? Voltou. Tu travou aí, de já. novo. Foi. Poxa, me desculpa, tá? Ah, Também são beleza. forças que não estão no meu controle. Isso. Tá certo. Já, João, terminou? Bom, não sei onde cortou, mas enfim, parabéns ao Evandro. Vocês ouviram a parte que eu falei das dificuldades, né? Sim, sim. Então é isso. Parabéns e continue. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado, professor Jonatas. Passar a palavra para o professor Lúcio, que levantou a mão pedindo a palavra. Vamos, professor Lúcio, pode fazer suas considerações. Deixa eu entrar aqui. Bom, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu acompanhei aqui a sua apresentação. Infelizmente, acabei não baixando o seu manuscrito aqui, né? O artigo, mas pelo que eu notei dos seus objetivos aí, conforme o que você relatou e apresentou, né? Você faz aí deve ser um aluno de que período mesmo? Quarto, né? Então tá bem Quarto bom período mesmo. agora. É a primeira vez que você vê física, essa participação em Física Moderna 2, e depois você volta a vê-la em Física do Estado Sólido. Então, acho que você não está em nenhuma dessas duas partes ainda, né? Acho que Física Moderna 2 é quinto período, e Estado Sólido é nono período, sei lá, não sei mais como é que tá perdido aqui na história. Quantos períodos são? São 10 períodos, né? Sou da licenciatura, né? São 9 pra gente e estado sólido é só optativa. Ah, ok. Mas então, a minha pergunta, já que você é da licenciatura, né, é que nós estamos, então, num domínio de transposição didática, né, e eu imagino que você, como um aluno que ainda não teve contato com isso, deve ter feito um esforço hercúleo aí, né, vamos dizer assim, produzir o material, falando dessa teoria. E então, a minha pergunta é, né, você deve ter encontrado, dentro da literatura, né, vários trabalhos, né, que abordam isso e até tentam fazer transposições a TCCs, a livros e assim por diante. Inclusive, um trabalho do grupo do Greft, né, que eu até mandei para o professor Igor, e eles tentam fazer uma transposição até mesmo para o ensino médio. Né? Mas a minha pergunta para você, aí eu vou deixar você discorrer sobre, se você dissesse assim, olha, infelizmente, tudo que você colocou aí, você colocou de maneira bastante estándar, na minha opinião. Eu posso encontrar em qualquer lugar dessa maneira. Então, a minha pergunta é, no conjunto total, o que você acha que você fez, assim, em relação às suas referências? Né? Qual o seu produto de transposição, né, que você acha que você conseguiu avançar mais na didática?
em relação à apresentação para um público, né, parecido com o seu, né? Você aí no quarto período e até para aí segundo período, terceiro período, não sei. Como é que você projeta esse seu avanço a caminho da transposição didática? Eu acho que o produto principal mesmo, assim, que talvez contribua na transposição, né? Talvez seja o artigo que eu escrevi, eu tentei colocar de uma maneira um pouco mais acessível, só que tem partes que eles não estão... Ele não está extremamente acessível, e acho que nessa linha, assim, seria realmente o colóquio que eu apresentei lá no ciclo de colóquios do PET Física, que o professor Igor insistiu que eu apresentasse lá, e lá eu, de fato, tentei colocar com uma visão um pouquinho diferente, focando, assim, em alguns aspectos históricos e introduzindo os conceitos lá. Ficou uma apresentação, acho que de quase 2 horas, né? Eu falando lá. Mas eu acho que aquele lá seria o principal produto, assim, que talvez ajudasse uma introdução à supercondutividade para um público mais do nosso nível, assim. Quarto período, que já viu a disciplina de Física 3, tal. Acho que esse seria o principal avanço mesmo. Porque quando você pensa num artigo em si, né, você tem que oferecer alguma coisa, né? Por mais que você não vá, por exemplo, apresentar algo de pesquisa na supercondutividade, você está oferecendo um produto, né? Diz assim, olha, eu tenho uma maneira de apresentar aqui que eu acho que é mais palatável para certo público. Então, aí você apresenta lá, faz a sua compilação, olha o que cada autor tentou fazer, para que público ele se colocou, qual foram as estratégias que cada um tentou ali, né, para tentar explicar uma teoria que, em geral, vai bem além, né? Inclusive, você tem aí concepções da teoria como a própria teoria BCS como teoria quântica de campos, quebra de simetria. Então, você pode ir até esse nível aí e além, né? E só uma outra coisa que eu até esqueci de falar, que eu ia falar de primeiro, né? Que quando você falou aí em supercondutividade em altas temperaturas, tem que tomar cuidado com esse termo, tá? Temperaturas abaixo do ambiente não são alta temperatura. Quando você falou, eu até perguntar para o Igor se tem supercondutividade na coroa do Sol, ou, né, ou lá dentro do tokamak, se pode gerar supercondutividade. Supercondutividade aí, quando você destrói a estrutura do bicho, aí talvez apareça algum sistema de supercondutividade. Então, eu acredito que o que você queira dizer é justamente supercondutividade em temperaturas altas em relação às da primeira, né? Que é ali quando você fazia um limite do zero absoluto, e aí você encontrava ali, né, a bosonização do sistema e tal. Né? Então, é isso que eu queria passar para você. Tipo assim, quando você vai oferecer o seu artigo, você tem que trazer alguma coisa a mais, né? Em qualquer dimensão daquilo que você pretende fazer. Se não de apresentar algo a mais sobre a teoria, mas apresentar a teoria com uma outra roupagem, né? E realmente eu não consegui ver na sua apresentação isso, né? Não notei uma estratégia clara. Talvez porque você justificou no início que não teve tanto tempo, né, para refletir sobre isso, e acho que, eu não sei, aí eu gostaria de ouvir você mesmo, porque isso é um conselho a todos os colegas aí, né, os alunos. Realmente, essa crítica do professor é bem válida. É algo que realmente dá para pensar bastante assim. Que eu acho que esse não foi muito o foco inicial do trabalho. Eu acho que por ser um trabalho bem inicial mesmo, assim, né? Foi mais para, eu acredito, né, que tenha sido mais para eu me familiarizar com o tema, assim, e tal. Foi meio que um estudo dirigido, né, para a área. E então a gente não tinha focado muito na produção de um produto e numa possível publicação, assim, mas eu acho que isso é algo que a gente pode explorar
na próxima iniciação científica, mas é algo que realmente faltou mesmo nesse, mas acho que foi por isso que eu tinha falado antes, né? Que foi por ser a primeira iniciação e eu realmente não ter nenhuma familiaridade com o assunto, acho que foi mais esse o foco mesmo. Ok. É isso, tá certo. Né? Agradeço as colocações dos professores, dos membros da banca. A gente acabou explorando até mais do que meia hora da tua arguição, porque tinha tempo, então estava previsto para ir até 9h50, são 9h48. O que eu poderia falar sobre a orientação do Evandro? Vou falar bem rapidinho. Né? A gente tinha uma perspectiva de desenvolver um trabalho onde ele chegaria até certo ponto, e aí, por conta de uma série de contratempos, não deu para chegar até lá. Então, o projeto acabou se convertendo numa... Justamente o quê? Você tem um objetivo e, para atingir aquele objetivo, você precisa ganhar ferramentas e fundamentos para poder chegar naquele objetivo. Então, foi basicamente isso, né, que acabou se tornando o trabalho. Então, assim, concordo que, de repente, poderia ser pensado numa estratégia de transposição didática, seria interessante realmente fazer isso, mas aí precisaria ter um foco já preparado para isso, né? Então, eu acredito que, de repente, numa continuidade, poderia ser feito. Sim, ele já está familiarizado com o conteúdo, então já tem condições de pesar as coisas e ver como isso poderia ser colocado para um público de nível mais básico, né? O Evandro ele vai continuar comigo, apesar de ele não ser mais aluno do PET, ele vai fazer PIBIC comigo, né? A gente já submeteu o projeto, ainda está em fase de análise, porque está Mas acredito que... Mas o objetivo ainda não era esse, o objetivo já era fazer um troço mais direcionado para a resolução de modelos, obtenção de diagrama de fase e comportamento de sistemas supercondutores propriamente ditos. Então, apesar dele ser da licenciatura, não era um trabalho de licenciatura, né? Então, é isso, essencialmente. Mas é um cara extremamente independente, conseguiu se virar boa parte do tempo sozinho, né? As nossas reuniões não foram tão frequentes quanto eu gostaria, mas toda vez que a gente se encontrava, tinha condições, ele mostrava que o trabalho tinha andado, então isso é realmente gratificante você conseguir, né, ter uma orientação fluida dessa forma, né? Então é isso, agradeço o Evandro, né, pela apresentação, agradeço aos membros da banca, são 9h50, aqueles que não preencheram o formulário, preenchem o formulário. A gente vai ter um coffee break virtual agora, ou seja, aquela parada estratégica até às 10 horas, são 9h50, quando... né? Então, durante esses 10 minutos, se o Evandro quiser continuar aí para poder conversar com os colegas, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né? Eu peço que aproveitem esse tempo, porque quando for 10 horas a gente vai começar a apresentação nova, que é a apresentação do Alexandre. Tudo bem, pessoal? Então, parabéns, Evandro, e é isso aí. Obrigado, professor Lúcio também, que eu não tinha agradecido antes, mas obrigado aí pelas palavras e pelos conselhos.